Boas pessoal, como é que é? Hoje estamos aqui numa perspectiva diferente do meu estúdio, estamos mesmo à porta do meu estúdio, só para experimentar aqui um cenário diferente. E eu vou falar convosco, podem ir buscar umas pipocas, porque hoje é story time. Basicamente vocês deram-me duas sugestões de temas para eu falar aqui no YouTube e eu vou abordar dois temas e vou abordá-los os dois no mesmo vídeo e não em vídeos separados, porque eles estão interligados. Os temas que vocês me mandaram foi maiores desafios de abrir um estúdio, como tem sido ter um estúdio teu e maior entrave emocional que sentiste desde que és tatuador. Ou seja, porquê é que eu estou a ligar estes tópicos todos? Porque o maior entrave emocional que eu senti desde que sou tatuador foi aquilo que me fez abrir o meu próprio estúdio. Porque, feliz ou infelizmente, eu nunca fui um daqueles tatuadores que sonhava ter o seu próprio estúdio. Não sei se estás desiludido de saber esta informação, mas sim, nunca foi o meu sonho ter o meu próprio estúdio, nunca foi o meu grande objetivo abrir o meu próprio estúdio e, basicamente, eu abri o meu próprio estúdio por causa do meu entrave emocional como tatuador. Porquê? Porque a tatuagem, desde sempre, eu tatuo desde 2012, a tatuagem sempre foi um mundo em que eu sempre tive que me motivar a mim próprio, porque a malta dentro da tatuagem está sempre, e é incrível como os anos passam e isso não muda, os colegas estão sempre mais uns contra os outros do que a apoiarem-se uns aos outros. Ou seja, é uma área em que tu tens que te motivar a ti próprio todos os dias e tens que ser muito forte psicologicamente todos os dias para estares motivado, para estares determinado, para estares focado a atingir os teus objetivos. E é um mundo muito difícil de tu falares ou de obteres apoio dos teus amigos que não fazem parte da tatuagem, porque, devido ao facto de eles não fazerem parte do mundo da tatuagem, eles não imaginam como é que este mundo funciona, como é que é a competição, como é que é a tua comparação diária com outros artistas, quer a nível técnico, quer a nível pessoal. Portanto, é uma área em que tu estás sempre muito sozinho. E desde 2012 é fazer as contas, mas já lá vão uns 14 anos, certo? Portanto, é muito difícil tu teres diariamente esta força mental para fazer o comboio andar para a frente, até que chegou a um ponto de ruptura em que, nos estúdios em que eu passei, eu sempre tentei ajudar, não só com o meu trabalho de tatuagem, mas também dando algumas dicas. Olha, o estúdio precisa disto. Olha, podíamos evoluir mais desta forma em conjunto. Olha, Ou seja, eu sempre quis unir a equipa dos estúdios onde eu trabalhei e isso sempre foi um bocadinho mal visto. Sempre foi um bocadinho tipo, então, mas a gente estava aqui, agora vem para aqui este gajo e quer mudar as coisas e não sei o quê e pensa que manda. Quando não tinha nada a ver com isso, eu nunca quis mandar. Eu queria simplesmente ter um grupo unido, que evoluísse e que tivesse interesse em ser o melhor. Mas pronto, fui sempre mal interpretado. Daí o nome do meu estúdio ser Black Sheep, porque eu considero-me e sempre me considerei a ovelha negra dos estúdios onde eu estava, não por motivos de técnica de tatuagem, mas sim por motivos psicológicos. Sempre me senti muito à parte. Para eles, tipo, estava bom, não era preciso atingir outro nível e para mim as coisas não estavam boas, era sempre preciso mais alguma coisa. A minha ambição, a minha vontade de evoluir sempre foi maior do que isso e então daí o nome do meu estúdio ser Black Sheep. Sempre fui a ovelha negra do rebanho. Até que o último estúdio onde eu trabalhei tinha um tatuador que desenvolveu um produto para outros tatuadores, para ajudar no trabalho deles. Produto esse que eu nunca critiquei, nunca disse nada, inclusivamente eu utilizei para experimentar, até que houve um dia que eu senti que tinha abertura suficiente para dar uma sugestão, uma crítica construtiva acerca desse produto, e quando eu o fiz, fui super mal, como é que eu ia dizer? Fui super mal interpretado,
interpretado porque a pessoa achou que eu estava a dar uma crítica destrutiva ao objeto, quando não foi o caso. E felizmente estavam lá mais pessoas presentes que podem comprovar as minhas intenções. Simplesmente a pessoa estava demasiadamente frustrada por alguém ter descoberto uma grande falha no seu produto. Mas foi o que eu tentei explicar. É assim, a minha crítica é construtiva, porque eu estou-te a dar uma crítica com a qual tu podes melhorar o teu produto. Eu não recebo absolutamente nada, eu não recebo 1 cêntimo com as vendas do teu produto. Ou seja, se eu estou a dar uma crítica para tu melhorares o teu produto e eu não recebo nenhum dinheiro da receita das vendas do teu produto, então isso prova que a minha intenção é genuína, certo? Porque se eu tivesse alguma coisa a ganhar, ok. Agora, não tendo nada a ganhar, eu só queria que aquela pessoa tivesse uma crítica construtiva pela qual iria ser possível fazer uma melhoria ao seu produto. Fui mal interpretado, mais uma vez fui convidado a estar calado, coisa que para mim nunca fez muito sentido, porque eu não sou esse tipo de pessoa. E com os anos todos de tatuagem que eu já tinha, com os anos todos deste tipo de atitudes de um gajo querer ajudar as pessoas a evoluírem e as pessoas por terem um ego demasiado inchado e por se acharem top, mas depois no fundo não se acham nada top, porque se achassem não se deixavam ir abaixo com uma crítica construtiva, não é? Portanto, o que me levou a abrir o meu estúdio foi mesmo o cansaço de lidar com estas pessoas, o cansaço de lidar com esta indústria da tatuagem, na qual eu não me sinto inserido, não quero estar inserido, porque acho que há um lado muito negro no mundo da tatuagem, de pessoas que não sabem lidar nem com elas próprias, quanto mais com o mundo exterior. E daí eu cheguei à conclusão que, ok, a partir daqui, ou eu abro o meu estúdio para ter as minhas regras, a minha evolução, poder criticar aquilo que eu tiver que criticar para as coisas evoluírem para o lado certo, ou então deixo de tatuar. Portanto, isto foi o maior entrave emocional que eu senti desde que sou tatuador. Sempre foi esta luta contra eu quero ajudar esta pessoa, porque se eu a ajudar não vou ser hipócrita, não é? Se eu a ajudar eu também vou crescer e crescemos todos juntos. E eu sempre tive muito esta teoria que não funciona no mundo da tatuagem, que é juntos crescemos mais rápido, mas o tatuador normal não, tem medo disto, diz tipo, o quê? Mas eu vou partilhar o teu trabalho, ou tu vais partilhar o meu, e depois os clientes, os meus vão para ti, os teus vão para mim. Não, não, isso não é assim que funciona. Mas na verdade é assim que funciona. Se eu tenho 1000, tu tens mais 1000, juntos temos 2000. É tão simples quanto isto. Portanto, esse foi o entrave emocional que eu senti maior desde que sou tatuador, porque vi-me forçado a abrir um estúdio de tatuagens quando esse nunca foi o meu sonho na minha vida. Eu sempre, sei lá, eu estava feliz a tatuar no estúdio de outras pessoas. O problema foi que me cortavam as pernas em relação às minhas ideias. Ou seja, eu não queria ter um estúdio meu porque o meu ego não precisa de sair à rua e dizer eu tenho o meu estúdio. Eu não preciso disso para nada. Eu estou feliz a tatuar numa loja qualquer, num estúdio qualquer, a partir do momento em que me tratam bem e que ouvem as minhas ideias com o verdadeiro sentido delas. Ou seja, percebam que as minhas ideias ou que as minhas críticas é sempre para ajudar e não para criticar. Mas pronto, eu também percebo que há pessoas que são demasiado pequenas psicologicamente e que não têm a capacidade de encaixar este tipo de críticas, este tipo de personalidades como a minha, não jogam bem. É o que é. Vamos para a segunda parte do vídeo, que é as dificuldades ou desafios de ter aberto um estúdio. Então, bem, os desafios são os normais, não é? O investimento inicial, o saber que as coisas podem correr mal, não saber se os clientes te vão seguir ou não. Pronto, há sempre aqueles medos
de se as coisas vão resultar ou não, não é? Financeiramente, acho que foi o maior desafio inicial, saber que tinha um budget muito curto para abrir o meu estúdio, tanto que o meu estúdio ainda tem coisas que eu quero melhorar, ainda tem coisas que eu quero adicionar e eu acho que isso é saudável, não há problema nenhum. Ninguém tem que abrir um estúdio de luxo no primeiro dia. Portanto, está a ser um caminho interessante e está a ser, para além da parte financeira, uma aprendizagem também muito grande pessoal. E está a ser uma aprendizagem pessoal muito grande porquê? E aqui já entra o tópico como tem sido ter um estúdio teu, passando os desafios iniciais de ter aberto o estúdio, que eu acho que esses foram meramente financeiros e talvez perceber com o espaço que eu tenho, como é que eu organizava a loja, onde é que eu punha o quê. Pronto, acho que esses foram os desafios iniciais. Agora, como tem sido ter um estúdio meu, aí sim, eu acho que já parte mais para a aprendizagem pessoal da pessoa que eu sou, porque uma das coisas que me fez nunca querer ter um estúdio meu era o facto de gerir uma equipa, de liderar uma equipa, porque eu sempre tive uma noção muito grande daquilo que chateava os tatuadores, ou seja, acho que sempre soube o que não fazer para chatear os tatuadores, para os incomodar ou para fazer coisas injustas para os tatuadores. Acho que sempre tive muito isso na cabeça, porque sempre foi isso que eu vivi nos outros estúdios. Mas o facto de ter que gerir uma equipa e o facto de ter que ser líder de uma equipa, porque isto para mim é muito importante. Eu nunca quis, nem quero hoje em dia, mandar numa equipa. Eu não quero ser patrão, nem sou patrão de ninguém. Mas tenho que ser líder de uma equipa e tenho que tentar gerir as pessoas da minha equipa da melhor maneira possível. E isso sim tem sido um desafio muito grande que me tem vindo a fazer-me conhecer melhor a mim próprio como pessoa. Também me tem feito conhecer as pessoas como pessoas, passando a redundância, se vocês percebem o que é que eu estou a querer dizer. Mas tem sido muito difícil porque é um balanço, uma linha muito ténue entre tu seres bossy e dizeres aquilo que tem que ser dito para a loja seguir um rumo que deve ser seguido. Eu sou uma pessoa bastante exigente, quer seja a nível de qualidade técnica de tatuagem, quer seja a nível da limpeza do estúdio, quer seja a nível de, não gosto muito da expressão, mas vou dizer team building, sou muito exigente nesse aspecto e acho que às vezes é muito difícil arranjar as palavras certas, arranjar a maneira certa de dizer as coisas, porque depois a maneira certa de dizer as coisas para um dos nossos colaboradores pode não ser a melhor maneira de dizer as coisas para outro. Depois uma pessoa vai-te testar até ao limite, tipo, olha, eu preciso deste material XPTO, tipo, será que o estúdio dá? Quando tu já disseste que não dá, então tipo, tu vais ter que dizer novamente que não dá, mas de outra maneira. Ou seja, é um jogo em que ambos os lados estão a puxar a corda e a corda não pode quebrar. E para mim o quebrar a corda é haver má educação, ser apenas um patrão ou um gajo que manda em vez de ser líder. Eu procuro muito em mim tentar ser líder das pessoas que trabalham comigo, tentar orientá-las ao máximo dentro daquilo que são os meus conhecimentos. E às vezes a energia psicológica que isso merece é gasta noutros sítios, porque depois eu também sou artista, eu não sou apenas dono de loja, ou seja, a minha criação artística, a minha evolução técnica, a minha agenda como tatuador também me rouba tempo e também me rouba energia física e psicológica, que se calhar se eu fosse apenas o dono de um estúdio, iria dedicar apenas ao estúdio, mas não. Eu de facto tenho que dividir essa minha energia física e psicológica para todos os campos, não só para tudo aquilo que um tatuador faz hoje em dia, não é? Para além da tatuagem temos o tráfego pago, temos o conteúdo, temos as mensagens para responder aos clientes, tudo o que vocês já estão fartos de saber.
Tenho também a parte de tatuar efetivamente, de meter a agulha na pele do cliente, mas tenho também a parte de cuidar do estúdio, ver se falta material, responder às mensagens do Instagram do estúdio, que é um Instagram diferente do meu, ver se falta alguma coisa a alguém aqui do estúdio, ver se alguém aqui do estúdio está desmotivado, para eu poder ter uma conversa com essa pessoa, tentar perceber de onde é que vem essa desmotivação, tentar perceber de que maneira é que essa pessoa pode ser motivada. Já tentei motivar pessoas de forma errada e só depois é que me apercebi. Já consegui, felizmente, motivar pessoas da maneira correta. Às vezes parece que a pessoa ficou motivada na conversa que temos, mas depois não existe uma ação que corresponda a essa motivação que parece ter aparecido. Portanto, há aqui muitas batalhas naquilo que toca a gerir pessoas e a ser líder de uma equipa. Há muitas batalhas que eu não sabia, que eu não estava preparado, e é normal, porque eu nunca geri uma equipa na minha vida, é a minha primeira vez. Estou há um ano a exercer esse papel. Uns dias melhores, outros dias piores, como é óbvio, mas esse sim tem sido o maior desafio de todos de ter um estúdio. Claro que o mercado baixou um bocadinho, portanto há meses em que as contas apertam um bocadinho mais, é normal, todos os estúdios estão a passar por isso. Como isso é normal e como todos os estúdios estão a passar por isso, eu não considero isso o maior desafio de todos e considero mesmo que o maior desafio de todos é mesmo agradar a gregos e troianos, passando a expressão, porque as pessoas são diferentes, têm maneiras de ser diferentes, têm maneiras de ouvir as coisas diferentes, portanto, a entoação com que tu falas, a maneira como tu escreves uma mensagem, tens que ter sempre atenção a isso, não há tipo um descanso, não há aquela cena de, olha, para esta pessoa eu não preciso ter cuidado porque esta pessoa conhece-me bem e não vai levar a mal se eu falar um bocadinho mais bruto. Não, tipo, há sempre que ter cuidado, há sempre que ter atenção e gerir as expectativas e a felicidade e a motivação das pessoas que trabalham contigo, enquanto geres a tua, que neste caso é a minha, né? E enquanto geres um espaço físico que tem que se autossustentar, não é? Que tem que trabalhar, que tem que estar limpo, tem que ter os seus serviços, água, luz, essas coisas todas. Portanto, essa gestão tem sido mesmo a mais complicada. Não vou mentir, já senti muitas vezes que seria muito mais fácil se eu tivesse aberto um espaço apenas para trabalhar sozinho, porque aí eu não teria o desafio de aprender a lidar com aquilo que as pessoas querem e precisam. Mas também, se isso acontecesse, eu também não tinha a oportunidade de crescer como pessoa e como ser humano, como tem acontecido neste último ano, e eu estou muito grato por isso. Portanto, aqui está, pessoal, a resposta às vossas sugestões. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Podem sugerir mais tópicos, tanto aqui nos comentários como no Instagram. Podem-me mandar mensagens, podem-me responder aos stories com sugestões para vídeos ou tópicos que querem que eu fale. E eu vou tentar abordar os temas que vocês me mandam da melhor maneira possível. E é isso. Espero que tenham gostado e beijinhos à prima.